São 7h21, atenção minha gente, mudando de assunto, o BG Manhã destaca. Na próxima quinta-feira, dia 7 de novembro, às 7 horas da noite, o autor Ismar Viana lança o livro Fundamentos do Processo de Controle Externo aqui na capital. A obra se propõe a preencher essa lacuna a partir de uma interpretação sistematizada do texto constitucional e também na análise de conceitos e ritos ligados a ramos processuais de aplicação subsidiária ao processo, exatamente aí sim o ponto nevrálgico da questão, o controle externo. Ele está aqui comigo para contar tudo para a gente em primeira mão, doutor Ismar. Esgotou o livro, rapaz. Ele nem me trouxe o livro de presente. Você está bem, doutor? Como é que vai, Ismar? Tudo bem? Sucesso total. Inicialmente peço assim, até desculpa. Foi claro. Um descuido da minha parte não ter reservado isso, mas na Saraiva nós temos exemplares e aí na quinta-feira o lançamento está marcado para as 19 horas e aqueles que tiverem interesse em conhecer a obra, a Saraiva tem livros disponíveis. Exatamente como assim você falou, realmente há no Brasil uma lacuna constitucional em relação a um processo no âmbito dos tribunais de contas. E exatamente isso que me moveu a pesquisar sobre esse tema e a lançar essa obra aí, que se propõe assim a discutir exatamente alguns aspectos aí, por meio dos quais a processualização das competências dos tribunais de contas se dá. Deixa eu aproveitar para te perguntar exatamente o seguinte. Eu gosto dessa coisa didática do BG Manhã e te confesso que não tenho uma ampla, exata compreensão do que seja um tribunal de contas. Qual é a utilidade para nós, cidadãos, do tribunal? Como é que ele opera? Qual a essência do Tribunal de Contas? De uma forma meio que sintética e meio didática, a nossa Constituição, ela busca proteger a probidade na gestão dos recursos públicos. E para isso se criou um órgão de controle externo para garantir esse controle de bens, valores e dinheiros públicos. Eles fiscalizam exatamente o dinheiro público. Exatamente, o dinheiro público, ou seja, o dinheiro que o cidadão, que mantém as instituições, mantém esse aparato estatal, deposita. E aí os tribunais de contas controlam esse dinheiro. Mas como se dá esse controle? Exato. É algo solto, é algo sem regra? Mas antes eu te pergunto, como é que é formado esse colegiado? Composto por quais pessoas? Rapidamente, doutor. Vamos lá. O texto constitucional ele fala que ele é integrado por conselheiros e tem quadro próprio de pessoal. Então, nós temos dentro do Tribunal de Contas aqueles que julgam, aqueles que fiscalizam e instruem e aqueles que fazem o juízo de conformação legal. Quem são esses? Os conselheiros, titulares e substitutos, os que julgam, os auditores de controle externo, aqueles que fiscalizam e instruem, aqueles que lançam luz nos fatos, trazem para o processo que passa pelo crivo do Ministério Público que atua junto aos tribunais de contas e, posteriormente, o relator, o conselheiro, leva a julgamento para ter uma decisão colegiada. Ou seja, na verdade, há uma colegialidade processual decisória e não só judicante. Então, assim, é isso que vai exatamente legitimar a atuação dos tribunais de contas, ou seja, um processo justo, devido e adequado para cumprir todas aquelas competências lá elencadas no artigo 71 da nossa Constituição. E como é que ele opera? Por meio de processo, ou seja, no âmbito dos tribunais de contas, há um diálogo, ou seja, aquele que, de alguma forma, maneja recursos públicos, tem um dever de prestar contas. Nós temos, de um lado, o cidadão, que tem o direito de pedir contas. Todo aquele que gere recursos públicos tem um dever de prestar contas e essa prestação de contas se dá por meio de um processo do qual fazem parte o gestor que presta contas e os atores processuais, quais sejam aqueles que eu elenquei aqui há pouco, os conselheiros, os auditores de controle externo e os procuradores que atuam junto aos tribunais de contas. E o seu livro faz uma reflexão a respeito desse processo. Exatamente, porque hoje há uma dúvida muito grande, ou seja, nós temos no direito algumas caixas, ou seja, o nosso processo ele recorre ao direito administrativo, ao direito civil, ao direito processual penal. E o livro busca trazer isso, porque o processo que tramita nos tribunais de contas, há alguns anos o Supremo já havia dito, é um processo que não é administrativo e que não é judicial. Sim. É um processo de colorido quase judicial. Então, mais recentemente aí, uma publicação de uma lei, no ano passado, a Lei 13.655, que inclui alguns artigos na lei de introdução às normas do direito brasileiro, diferenciou bem a esfera controladora, administrativa e judicial. E deixando claro que nós temos no Brasil um processo
controlador, administrativo e judicial. Então, esse processo de controle é o processo que tramita no âmbito dos tribunais de contas. E por que se deve cumprir um rito próprio? Porque da atuação dos tribunais de contas pode surgir reflexo na capacidade eleitoral passiva daquele que presta contas, pode surgir reflexo na esfera de direito, honra e patrimônio daquele que presta contas, e por isso que toda essa tramitação processual tem que ser uma tramitação rígida, sem assodamento, sem carga de sentimentalidade, na mais absoluta imparcialidade de atuação. E é essa imparcialidade de atuação que vai garantir exatamente a legitimidade dos tribunais de contas, que vai garantir a acreditação social nos tribunais de contas. E aí, doutor Ismar, a importância da sua presença aqui. Eu falava agora um pouquinho sobre a qualidade do asfalto. Por exemplo, é algo assim tão óbvio, tem que haver um controle. É o meu dinheiro, é o seu dinheiro, é o nosso dinheiro de impostos utilizados exatamente para o nosso benefício. Então, é importante, eu acho assim, o Tribunal de Contas, às vezes, eles não são assim um tanto distantes, a gente não tem muito conhecimento, o povo não conhece, então é importante conhecer, entender e saber qual é a função exata dele de fiscalização e controle. Exato, nós temos assim, na estrutura da República, algumas instituições de controle. O Ministério Público ele é um tanto mais conhecido do que os tribunais de contas. Está mais popular, né, doutor? Mas os tribunais de contas são órgãos eminentemente de controle externo, ou seja, eles se prestam exatamente a fiscalizar esse tipo de obra. Que você falou aí há pouco. Então, assim, a importância dos tribunais de contas, até para a própria manutenção do Estado de Direito, é clara. Agora, são órgãos que são desconhecidos. E eu sempre tenho dito em relação à pesquisa que o Ibope fez, revelando que pouco menos de 17% dos brasileiros conhecem os tribunais de contas. Ou seja, eles precisam ser mais conhecidos. Ou seja, o custo para se manter o controle no Brasil é um custo alto. E aí a gente precisa exatamente garantir uma efetividade das instituições de controle. E o cidadão participando desse processo de cobrança, inclusive induzindo reflexões sobre o funcionamento desses órgãos, certamente esses órgãos passarão a ser mais conhecidos, passarão a prestar até melhor serviço à sociedade, e isso no âmbito dos 33 tribunais de contas do Brasil, e não apenas do TCE Sergipe. Muito bom, doutor. Por isso a sua presença aqui. Parabéns pelo sucesso editorial. Está me devendo o livro. Prometo trazê-lo. Promessa é dívida. Exatamente. Não é dúvida, é dívida. E eu convido aí os telespectadores às 19 horas, lá na Saraiva, no Shopping Rio Mar. Na quinta? Na quinta-feira, 19. Dia 7 de novembro, 19 horas, lá na Saraiva, onde eu estarei aguardando aqueles que despertam interesse pela temática. Muito bom, doutor. Agradeço. Meus parabéns, um ótimo dia, uma boa semana, doutor. Obrigado, doutor Ismar.